Olá, eu sou Macorati e nesta semana eu vou apresentar um novo recurso do Entity Framework Core 8, conhecido como Consultas SQL Brutas ou Raw SQL Queries, para tipos não mapeados. O Entity Framework Core ele é um framework que realiza o mapeamento objeto relacional na plataforma .NET e permite assim interagir com o seu banco de dados usando código C# em vez de escrever consultas SQLs. Para isso ele fornece uma abstração sobre o banco de dados e assim nós podemos escrever código independente do sistema de banco de dados usado. No entanto, o Entity Framework Core também permite executar consultas SQL brutas ou diretamente no banco de dados em determinados cenários, como por exemplo, quando nós não podemos usar a link para representar as consultas, se o SQL que é gerado pelo Entity Framework Core não oferecer um bom desempenho, se eu quiser usar procedimentos armazenados existentes, ou se nós preferimos escrever as nossas consultas usando SQL. Nesses cenários, eu também posso executar consultas SQL brutas. Para realizar essas tarefas, nós podemos executar as consultas SQL brutas da seguinte maneira. Eu posso usar aqui o método FromSQL, que permite executar uma consulta SQL bruta e mapear os resultados para entidades. Então esse método ele é usado para recuperar dados de um banco de dados usando SQL personalizado e ele vai mapear o resultado diretamente para um tipo que representa os dados, que tem que existir no modelo do Entity Framework Core. Nós podemos também usar o método ExecuteSQL para executar um comando SQL bruto que não retorna nenhum dado. Então esse método ele não é usado para retornar entidades. Nós usamos esse método para as operações de insert, update e delete. E ele vai retornar o número de linhas afetadas pelo comando. Existem outros métodos que eu não estou incluindo aqui porque o nosso foco não é apresentar esses métodos. Eu só estou mostrando que nós podemos executar consultas SQL brutas antes do Entity Framework Core 8. Com o Entity Framework Core 8, nós temos um novo recurso que nós podemos usar para consultar tipos não mapeados. E nós podemos fazer isso usando os métodos SQL Query e SQL Query Raw. Eu vou focar essa semana apenas no método SQL Query. Em outra semana eu vou abordar o SQL Query Raw. Então, o método SQL Query, ele retorna um conjunto de resultados que é do tipo iCareable, que são mapeados para um tipo especificado, seja uma entidade existente ou um tipo personalizado. E esse tipo, ele não pode estar definido no modelo do Entity Framework Core. Então eu vou dar um exemplo de código usando esse método. Observe que aqui eu estou usando o método SQL Query a partir de database e estou definindo o tipo para onde eu vou mapear o resultado. E eu defini esse tipo aqui como um record, definindo aqui o ID e o nome. E eu estou usando aqui a consulta SQL bruta, dando um select em ID e nome de uma tabela clientes. Então observe que aqui, olha, independente da consulta que eu for executar, basta eu definir um tipo para obter o resultado e eu vou poder executar qualquer consulta válida. Então dessa forma, o método SQL Query oferece flexibilidade e controle adicional para interagir com o banco de dados. Ele vai permitir escrever qualquer consulta SQL válida diretamente no código, incluindo instruções complexas com joins, funções de agregação, subconsultas e outros recursos avançados. Nós podemos também acessar tabelas, colunas ou views que não foram mapeadas para as entidades no nosso modelo de dados do Entity Framework Core. E podemos também executar procedimentos armazenados existentes no banco de dados diretamente do código C#. Além disso, esse método ele usa a interpolação de string para parametrizar a consulta, protegendo assim contra ataques de injeção SQL. E ele vai retornar um iCareable que pode ser posteriormente composto com os métodos da link. Então eu posso, como eu estou fazendo aqui, compor uma consulta SQL bruta com o método da link. Eu estou usando first order for async, que é um método da link que eu estou compondo aqui com a minha consulta SQL usando o método SQL Query, que vai mapear o resultado para esse tipo, que é um record. Vejamos com mais detalhes a sintaxe do método SQL Query. O método SQL Query ele faz
parte da propriedade database, do contexto do Entity Framework Core. Lembrando que o objeto de contexto, ele representa a ponte entre a nossa aplicação e o banco de dados. Ele que vai gerenciar o ciclo de vida das entidades e vai fornecer acesso aos dados por meio de consultas link, né? Ou dos métodos SQL, como nós estamos mostrando aqui. Então, essa propriedade database, ela vai expor recursos de baixo nível para interagir diretamente com o banco de dados. E o método SQL Query é um desses recursos que permite a execução das consultas brutas. O resultado nomeado é um parâmetro que especifica o tipo do objeto para qual serão mapeados os resultados obtidos na consulta SQL. Então, nós precisamos definir esse tipo e ele não precisa fazer parte do modelo do Entity Framework Core. Pode ser um objeto, um tipo definido totalmente à parte. Aqui nós estamos apenas, para ilustrar, representando ele como um record, definindo as propriedades ID e nome. E a seguir nós temos a consulta SQL bruta que vai ser executada no banco de dados. Observe que a sintaxe aqui, utiliza a interpolação de strings. Isso permite que variáveis sejam incorporadas aqui na consulta e que vai permitir que essa consulta seja parametrizada. Então, basicamente, esta seria a sintaxe do método. Então, nós podemos utilizar este recurso no seguinte cenário: para executar consultas complexas. Por exemplo, se eu tiver consultas que são difíceis de expressar usando a sintaxe link do Entity Framework Core, ou consultas que envolvem funções de banco de dados específicas. Para cenários com interações diretas com o banco de dados, onde você precisa interagir com o banco de dados de uma forma que não é bem suportada pelo ORM do Entity Framework Core, como, por exemplo, executar procedimentos armazenados ou acessar tabelas não mapeadas. E um outro cenário seria um cenário de otimização de desempenho. Então, em alguns casos, o método SQL Query ele pode ser usado para otimizar o desempenho de consultas muito específicas, especialmente ao lidar com conjuntos de dados muito grandes ou junções complexas. Então, a seguir eu vou mostrar um exemplo de utilização desse método. Para isso, eu criei uma aplicação ASP.NET Core MVC. Eu vou abrir aqui o Visual Studio com a minha aplicação ASP.NET Core MVC, onde eu estou usando o Net 8, olha, e aqui eu estou usando o banco de dados SQL Server e o Entity Framework Core 8. Então, aqui eu defini na pasta module as minhas entidades aluno, que possuem as propriedades aluno ID, nome, cidade, data de matrícula ativo e o mapeamento para curso, e a entidade curso, que tem ID, nome, uma data de início e um mapeamento para alunos. A seguir, olha, eu defini no meu contexto o arquivo de contexto, appdbcontext, onde eu estou mapeando as duas entidades, cursos e alunos, fazendo um mapeamento ORM, e aqui eu estou usando o método resdata, estou populando as tabelas cursos e alunos com esses dados. Então eu vou ter 5 cursos e 10 alunos, olha, com esses dados aqui. Observe que eu estou usando aqui o Date Only, que é um novo tipo que agora pode ser usado aqui com o Entity Framework Core 8. Então, eu tenho aqui a string de conexão para o SQL Server já configurado. Vou criar esse banco de dados, né? Então, já defini aqui na classe Program a obtenção da string de conexão e o registro do serviço do contexto, definindo o provedor do banco de dados SQL Server, que vai usar a conexão que está definida no arquivo appsettings.json. Então, eu já criei a migração para ganhar tempo, criei uma migração bem simples, então eu já tenho os dados. Então, eu criei um controlador alunos controller, aonde tem os métodos action index e o método action alunos curso. Então, eu vou mostrar o que eu quero obter nessa aplicação. Eu vou executá-la e nós vamos ver, ela vai apresentar um menu, né, de opções. Olha, tá aqui, Home, que é essa página aqui, é a principal, e eu tenho aqui o menu alunos. Eu quero exibir todos os alunos, depois eu quero exibir os alunos e os cursos. E para fazer isso, eu vou ter que definir aqui, começando com todos os alunos, olha, uma consulta que vai lá na tabela alunos e vai obter todos os dados dos alunos que eu quero exibir. Depois eu vou criar a view. Então aqui, olha, se eu fosse querer obter os dados dos alunos usando o método SQL Query, eu poderia definir esse código aqui, Estou dando underline context, que é o meu contexto, né, que eu estou injetando aqui, no construtor, a instância do meu contexto, e aqui
eu estou usando aqui o database e usando o método SQL Query e estou definindo que o resultado desse SQL aqui, ó, que é um select, estou obtendo aqui o ID do aluno, o nome, a cidade, a matrícula, o ativo, se ele é ativo ou não, e o curso ID da tabela aluno. E estou mapeando para aluno. A princípio, eu posso pensar que esse código vai funcionar, mas ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu estou usando um tipo aqui, ó, que está definido no meu modelo do Entity Framework Core. Se eu abrir aqui a minha classe de contexto, ó, ele está mapeado aqui. E eu não posso usar o método SQL Query com tipos mapeados. Ele é específico para mim usar com tipos não mapeados. Então, só para a gente ver o erro, eu vou voltar aqui, eu vou definir aqui o código usando essa consulta, né? Então eu vou usar aqui, ó, definir a consulta usando o SQL Query, ó, e a seguir eu vou definir o retorno. Vou definir o resultado aqui, ó. Aqui o resultado dessa consulta, ó, vai ser um iCareable de aluno. Então eu vou converter isso para uma lista de alunos, né? E vou retornar isso. Observe que eu não tenho nenhum erro no código, né? Mas esse código não vai funcionar. Por quê? Ó, aluno é um tipo que faz parte do modelo do Entity Framework Core. Então eu vou criar a view, né? Vou dar um add view, razor view empty, vou chamar de index, que é o nome aqui, e vou copiar e colar o código dessa view aqui, ó. Pronto, é bem simples. Todos os alunos, aluno ID, nome, só estou percorrendo aqui o meu model, que é uma lista de alunos, e estou exibindo os dados. Então olha aqui, ó, vou executar. Vamos ver aqui o resultado, ó. Vou tentar acessar todos os alunos. Olha aqui o resultado, ó, Invalid Operation Exception. A propriedade aluno curso do tipo curso parece ser uma navegação, uma propriedade de navegação para outro tipo de entidade. Então as propriedades de navegações não são suportadas pelo SQL Query. Ou eu vou incluir esse tipo no model usando from SQL, ó, para a consulta, ou vou ignorar essa propriedade de navegação usando o atributo not mapped. Percebeu? Então, para mim resolver isso de maneira bem simples, vou fazer assim, ó. Vou usar o que ele me falou, vou dar alunos e vou dar from SQL, né? Pronto, agora olha, eu estou usando um método e estou mapeando para uma entidade do meu modelo do Entity Framework Core, que é o resultado que eu espero obter. E esse from SQL suporta isso, que era o que existia antes do Entity Framework Core 8. Então agora, se eu executar, olha, eu vou ter o seguinte resultado. Vamos lá em alunos, todos os alunos. Olha aqui, ó, ele me exibe todos os alunos, tá vendo? Então aqui, ó, eu tive que usar o from SQL. Por quê? Porque o SQL Query não trabalha com tipos nomeados. Então vamos ver agora um exemplo de utilização de tipos não nomeados. Na segunda opção, olha, do menu alunos e cursos, eu quero exibir todos os alunos e cursos. Então eu vou ter que obter os dados dos alunos, os dados dos cursos, eu vou ter que fazer um join aqui, né? Então para fazer isso, ó, eu vou criar um tipo não nomeado, que eu vou chamar de aluno curso, e vou definir essas propriedades que eu quero exibir, ó. É como se fosse um DTO, né? Ou uma view model. Então aqui eu estou definindo o nome do aluno, a cidade do aluno, a data de matrícula do aluno, o aluno ativo, ó, são os dados do aluno, e o nome do curso e o início do curso. Então eu vou obter e exibir todos os dados dos alunos e dos cursos. Então vamos lá, eu vou vir aqui, vou parar minha aplicação, vou vir aqui, ó, na pasta Models, Project Add Class, e vou criar aqui, ó, o meu tipo aluno curso, e vou definir essas propriedades que eu mostrei. Então agora eu tenho um tipo, ó, ele não faz parte do modelo do Entity Framework Core, ó, ele não está mapeado, tá vendo? Ó? Ele é uma classe que vai ser usada para me obter o resultado da consulta SQL. E a seguir, olha, eu vou definir a consulta SQL, que vai ser essa aqui, ó. Então aqui eu vou usar o contexto do banco de dados, vou usar o método SQL Query, ó, o meu tipo aluno curso aqui, ó. E aqui, ó, eu estou dando um select em alunos, obtendo o aluno ID. Em nome, ó, eu estou definindo um aliás para os nomes das propriedades que eu defini na classe aluno curso. Ó. Nome aluno, cidade aluno, data matrícula aluno, aluno ativo, tá vendo? Que são os dados que eu vou exibir. E aqui são os dados dos cursos. Estou dando um from para alunos, um inner join, né? Estou fazendo. E aqui eu vou filtrar também pela cidade selecionada. Estou incluindo um filtro, olha. Estou usando a cláusula where, então se eu informar uma cidade, ele vai filtrar pela cidade.
cidade. Se eu não informar, ele vai exibir todos os alunos e todos os cursos. E também estou ordenando por nome. Então esse resultado ele vai ser mapeado para aluno curso, que é uma entidade totalmente à parte do modelo do Entity Framework Core. Então vamos ver o código funcionando, vamos aqui no controlador, né? Eu vou definir aqui no método action alunos cursos, né? Note que ele está preparado para passar a cidade selecionada. Então vou definir aqui, ó, o código da consulta. Olha aqui, ó. Eu estou usando um modelo de dados relativamente simples, mas em cenários onde nós temos um modelo mais complexo, eu vou poder usar esse recurso, né, para executar consultas muito complexas. A seguir eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou obter o resultado aqui, ó, usando, porque aqui, ó, é um myCarable, então eu vou dar um toList assim que vou retornar o resultado. Então aqui, ó, eu vou criar a view, vou dar um add view, razor view empty, chamar alunos cursos. Tem que ser o mesmo nome do método action. Vou retornar aqui para view e vou copiar e colar o código da view para ganhar tempo. Então observe, ó, que eu estou recebendo um enumerable do tipo aluno curso, que vai me listar os alunos e cursos. Aqui eu estou definindo um pequeno formulário, né, onde eu vou filtrar por cidade. Eu defini as cidades que eu estou usando aqui no modelo. Santos, Guarujá, Bertioga e Peruíbe, ó, que são as cidades que eu atribuí aos alunos aqui, tá vendo? Ó? Santos, Guarujá, Bertioga e Peruíbe. Então aqui eu defini esse pequeno array aqui para mim exibir no drop-down as opções, né, para mim poder selecionar essas cidades. E aqui, ó, eu tenho os dados que eu vou exibir, tá vendo? Ó? O nome, a cidade, a matrícula, se o aluno ativo, o curso dele e o início do curso. E aqui são os dados que eu vou exibir. Então eu vou executar. Vamos ver aqui, ó, alunos cursos. Olha aqui, ó, ele está me exibindo todos os alunos com seus cursos e os dados dos cursos. Então se eu filtrar aqui por Santos, ó, ele filtra pela cidade de Santos, Guarujá, Bertioga e Peruíbe. Então você percebeu a utilização aqui do método SQL-Query. Ele é muito útil quando eu tiver um cenário, né, aonde, por exemplo, eu tiver que recuperar informações de um relatório que está armazenado numa view no banco de dados e essa view não está mapeada, então eu posso usar aqui, ó, o SQL Query. Então, é isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.